Leitura e comentário de Crime e Castigo. Este é um vídeo de número 43, quinto vídeo deste capítulo 6. Lembre-se que no final do vídeo passado, Raskolnikov estava impressionado porque já se passavam das 6 horas, ele ouviu alguém falando, e ele não tinha feito nada, basicamente nada, para se preparar. E novamente, nesse impulso, nesse jato de ação, ele decide que vai fazer alguma coisa. Já passa das 6 horas, faz tempo, meu Deus. Ele se precipitou para fora da porta, ficou atento, agarrou o chapéu e começou a descer os 13 degraus cautelosamente e em silêncio como um gato. Restava a questão mais importante: roubar a machada da cozinha. Há muito ele havia decidido que a coisa devia ser feita com uma machada. Ele ainda tinha uma tesoura de podar, mas na tesoura, e especialmente nas suas forças, ele não confiava, e por isso se fixava em definitivo na machada. Observemos, a propósito, uma peculiaridade no tocante a todas as decisões definitivas já tomadas por ele nessa questão. Hã, esse termo, decisões definitivas, é uma coisa que nós temos que pensar, né? Nós temos que. Como assim decisão definitiva, né? E se você lembrar de alguns momentos e vendo os momentos que virão, você vai ver que existem essas decisões definitivas. É isso e pronto, não tem mais nada que eu possa fazer. Não existe nada que eu possa argumentar, principalmente, já está decidido, né? E isso se conecta muito bem com aquilo que eu falei sobre o capítulo 4 ou 5, sobre ser espectador de si mesmo, né? Observemos a propósito uma peculiaridade no tocante a todas as decisões definitivas já tomado por ele nessa questão, né? Ah, lembre-se, você imagine você com uma tesoura, tá uma velha na sua frente, por mais que a velha seja fraca. Ah, bom, o que que você vai fazer? Você vai enfiar a tesoura? Você vai enfiar a tesoura no peito dela? A gente pensa que é muito mais fácil do que realmente fazer uma lâmina entrar no corpo de uma pessoa, né. Além disso, tem o nervosismo, vai pegar de raspão, a velha vai cair, vai se desviar. Bom, você pode imaginar que um machado é uma coisa mais fácil, né, onde que pega o próprio peso do machado tem como fazer um estrago muito grande, né. Tinha elas uma qualidade estranha, ou seja, essas decisões definitivas tinham uma qualidade estranha. Quanto mais definitivas se tornavam, mais repugnantes, mais absurdas ficavam até os olhos dele. Isso é coisa incrível. No entanto, é verdade. Quanto mais definitivo é isso daqui realmente que eu vou fazer, mais ele sentia aversão. Não deveria de ser o contrário, né? Não devia de ser quanto mais repugnantes, mais ele ficaria na dúvida. Não, se é tão repugnante assim, então, não devia de ficar balançado. Então, por isso que é uma peculiaridade, né. Eh, quanto mais repugnantes e absurdas ficavam, quer dizer, quanto mais definitiva, mais absurdas e repugnantes ficavam aos olhos deles. Durante todo esse tempo, apesar de toda a sua angustiante luta interior, jamais pôde, um momento sequer, crer na execuibilidade dos seus projetos. Então ele duvidava. Por isso que ele tem essa sensação de que ele tá brincando, que é um jogo, que é um teatrinho que ele tá fazendo ali, né. Vamos supor que eu fosse fazer isso daí, né. Eu não sei se você já passou por situações extremas em que você fez algo de muito incrível, ou talvez de muito errado, em que no momento em que você estava fazendo, você meio que olhava para o seu corpo, né? Você, por exemplo, se dirigindo a algum lugar e você pensava: será que é possível que eu realmente esteja fazendo isso? Será que é possível que isso daqui realmente esteja acontecendo?
E mesmo se algum dia acontecesse de tudo já ter sido examinado e decidido por ele até o último ponto e de forma definitiva, e já não restasse mais quaisquer dúvidas, mesmo assim, parece que ele acabaria renunciando a tudo, como ao absurdo, monstruoso e impossível. Por mais que eu quero que você tente notar aqui três camadas da vontade do Raskolnikov. Já vai ficar mais nítido, mas repare, uma das camadas é a camada racional, é a camada que vai falar: olha, isso por causa disso, disso, daquilo, você não pode fazer isso, isso, isso e aquilo. A outra camada é a camada que diz simplesmente mate esta velha, ok? Não há explicação, não tem o que a gente discutir. Vá e mate. A outra camada é a camada que vai dizer: não, não mate esta velha, isso é absurdo. Repare, a camada da razão, a camada da, digamos assim, casuística, ela pode muito bem pender para um lado ou muito bem pender para o outro, percebeu? Você pode falar: não, eu não devo fazer isso. Eu não devo fazer isso por causa disso, 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 daquilo, daquilo, daquilo. Você tem uma lista enorme ali com boas razões. Chega no momento, você simplesmente faz. Ou pode ser o contrário, que é a descrença dele. Não, de acordo com toda a minha argumentação, eu devo fazer isso, eu posso fazer isso, eu tenho o direito de fazer isso por causa disso, 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 daquilo. Mas no final das contas isso é um absurdo, eu não vou fazer. Então, para onde vai pender a racionalidade enquanto um instrumento ali, né? Para um lado do bem e o outro lado do mal. Mas resta ainda todo um abismo de pontos não resolvidos. Desculpe, mas restava ainda todo um abismo de pontos não resolvidos e dúvidas. Quanto à questão de onde conseguir a machada, esse pormenor não lhe dava a mínima preocupação, porque não havia nada mais fácil. É que a todo instante Nastácia se ausentava de casa, sobretudo à noitinha, ou corria aos vizinhos ou uma vendinha e deixava sempre a porta escancarada. A dona da casa brigava com ela só por isso. Portanto, quando chegasse o momento, era só entrar na cozinha devagarinho, pegar a machada e uma hora depois, quando tudo já estivesse terminado, voltar lá e devolvê-la. Mas também surgiam dúvidas. Ele, suponhamos, retornaria uma hora depois para pôr a machada de volta e daria de cara com Nastácia circulando por ali. É claro que precisava passar sem ser notado e esperar que ela tornasse a sair. Vamos que entre Mendes ela desse pela falta da machada, começasse a procurar, resolvesse gritar. Aí apareceria uma suspeita, ou pelo menos um motivo para a suspeita. Bom, eu coloquei uma nota ali, eu coloquei convicção e certeza interior, naquela parte que ele acabaria renunciando como um absurdo monstruoso projeto. Só para não deixar essas notas. Às vezes essas notas têm alguma coisa interessante, às vezes é só redundância mesmo. Mas isso ainda eram minúcias sobre as quais ele nem tinha começado a pensar. E também não tinha tempo para isso. Pensava no principal e adiava as minúcias até o momento em que ele mesmo estivesse convencido de tudo, né? Até que eu saiba realmente que eu posso ser levado a sério, eu não preciso pensar nas minúcias. Nunca podia, por exemplo, imaginar que um dia parasse de pensar, se levantasse e simplesmente caminhasse para lá, até mesmo aquele seu ensaio recente, isto é, a visita que fizera com a intenção de estudar definitivamente o lugar, ele apenas esboçara, mas nem de longe para valer fizera por fazer. é, mas nem de longe para valer, fizera por fazer. Deixa-eu ir lá, articulou ele, experimentar, por que ficar nesse devaneio? Repare, não é à toa que o narrador tá insistindo nisso, né? Ele não, o Dostoiévski não está sendo repetitivo por um erro dele aqui, né? Esse é um estado de espírito incrível, é um estado de espírito que nós temos que tentar entender, ou pelo menos experienciar.
Deixa eu ver se eu já falei isso para você. Não é que Raskolnikov, com sua lógica aritmética, tenha se convencido do assassinato e, por isso, cometido o crime. O convencimento só se dá no âmbito teórico. Ele é puxado, ele é hipnotizado pelo mal, que ele aparece como mal não legítimo, né? Não sei exatamente o que eu quis dizer com mal não legítimo, ou como um mal, ou como algo não legítimo, talvez. Mas eu acho que vai ficar mais claro conforme a gente avançar aqui, né? Então, vai, eu vou lá, né, por que que eu vou ficar aqui nesse devaneio? Não vou fazer mesmo. E no mesmo instante não se conteve, mandou tudo às favas e saiu de supetão furioso consigo mesmo. Enquanto isso, porém, parecia que já havia concluído toda a análise do sentido da solução moral da questão. Sua casuística estava afiada como uma navalha, e em si mesmo ele já não encontrava objeções conscientes. Sua casuística, todos os argumentos que ele criou, todas as, como é que eu posso dizer, toda essa discussão moral da parte dele, ou seja, a parte de quem quer cometer o crime, já estava resolvido, ele tinha resposta para tudo. Não encontrava, né, objeções conscientes. Mas, no último caso, ele simplesmente não acreditava em si mesmo e procurava de modo obstinado e servil objeções por todos os lados e as apalpadelas, como se alguém o forçasse e o arrastasse para tal. Ache uma razão para não cometer esse crime. O último dia, que começara tão por acaso e resolvera tudo de uma só vez, lembre-se da coincidência, agia sobre ele de maneira quase inteiramente mecânica, como se alguém o segurasse pelo braço e o arrastasse de forma irresistível, cega, com uma, com uma força antinatural, sem objeções, como se uma nesga da sua roupa tivesse caído debaixo de uma roda de máquina e esta começasse a tragá-lo. Próximo capítulo, quer dizer, no próximo vídeo aqui, nós vamos voltar para esse tema extremamente importante, pensando nesses 3 níveis, né? Vamos tentar usar algum exemplo, alguma coisa assim. Vamos expandir esse raciocínio.